Todo mapa promete exploração, caminhos diferentes, jornada e descobertas, mas na prática, poucos jogos entregam isso de verdade. No The Isle, o V3 é enorme, grande o suficiente para se perder, grande o suficiente para sustentar inúmeros seres vivos, e ainda assim quase todo mundo vive na mesma experiência, ou melhor, no mesmo lugar. E isso não é um problema do mapa, é um problema de como ele é usado. Ao longo dos anos, os jogadores criaram uma cultura dentro do jogo que não foi escrita nem combinada, mas acabou sendo a seguida pela maioria. A dinâmica quase sempre é a mesma. O jogador nasce na praia, se agrupa e acaba parando nos mesmos lugares de sempre. E enquanto isso, grande parte da ilha permanece vazia. O que deveria funcionar como um ecossistema acaba se transformando em uma repetição chata. Regiões que nunca foram projetadas para sustentar grandes populações se tornaram os principais pontos superlotados e saturados do mapa. E vocês sabem dos quais que eu estou falando. O Complexo de Gêmeos, a Montanha do Strike e as Quedas. 3 regiões que deixaram de ser pontos do mapa e passaram a ser destinos fixos. O conflito é esperado, mas o problema começa quando todo mundo decide parar no mesmo ponto. Quando isso acontece, o mapa deixa de funcionar como uma ilha viva e passa a operar como arenas isoladas, desconectadas entre si. O Complexo de Gêmeos é formado por 2 lagos quase idênticos, mas apenas um deles recebe praticamente toda a população. O lago menor concentra jogadores de forma constante, por causa do fácil acesso à água e da Praia das Docas, e dos vários spawns próximos à região. Porém, aos redores desse lago, são cercados em sua maioria por vegetação fechada, pouca margem, o que diminui o espaço disponível e faz os jogadores se acostumarem a viver amontoados, e depois posteriormente vão reclamar do rollback do lugar porque não tem bot spawnando. Enquanto isso, o outro lago é mais aberto, com mais margem, mais profundidade, mais espaço ao redor, e até uma pequena ilha central, perfeita para pescadores. E ainda assim, o mesmo permanece vazio. Água não é falta. O espaço também não. O que falta é interesse e escolha. Pensar grande. Na costa, as docas se tornaram um território quase exclusivo dos Uta Raptors. Não porque seja um local adequado, mas porque todo mundo já está ali. Isso causou uma síndrome nos Utas. A síndrome do Uta sedentário. Eles ficam nos containers, pastorando no local, só saem para comer bots que spawnam ao redor e beber água por perto. Logo o dinossauro que é mais apropriado para longas caminhadas, jornadas e emboscadas na floresta, se contentaram em ficar deitado em containers. Toda essa região tinha um potencial para funcionar como um espaço equilibrado, mas um único ponto acabou roubando toda a atenção. E mais ao sudeste de Gêmeos temos as Quedas, uma região cercada pela cadeia montanhosa do sul, com acesso limitado pelo Lazy River ou pelo Rock Spring. A maioria dos jogadores, em especial herbívoros, se concentra ao redor do Falls River, que leva até uma grande queda d'água que se dá o nome do local, mas o espaço é estreito, e o fluxo do terreno prende todos ao mesmo ponto. Ninguém cogita sair dali porque não encontra ninguém fora. Essas regiões não falham por causa da ação, elas falham por excesso, população demais, ruído demais e conflito o tempo todo, o que acaba com a população rapidamente. Sempre há um grande grupo de herbívoros no local que resolve fazer ninhos perto do rio. Aí os Apex chegam, entram em conflito e muitas das vezes um indivíduo da manada cai, o restante fica ferido e isso se repete até que a manada seja extinta no mesmo local. Quando todo mundo se concentra, o espaço deixa de sustentar. E ninguém procura um plano B, e isso faz o mapa começar a sufocar. E agora, mais a leste, temos a Montanha dos Strikes. A região é dominada principalmente por herbívoros, fazendo jus ao seu nome, o que naturalmente atrai grandes carnívoros. O problema não é essa interação, mas o terreno. O acesso é difícil, o relevo é irregular e montanhoso. Há barrancos, pedras, pouco espaço para se estabelecer. Para dinossauros de médio porte, por exemplo, a região é desvantajosa por conta do terreno. Para os pequenos, o risco é maior ainda. Procurar um confronto ali ou mesmo estadia raramente compensa. Mas o V3 não foi feito apenas para esse tipo de dinâmica. Enquanto esses pontos saturam, existem regiões que seguem o caminho oposto. Não porque sejam ruins, mas porque exigem algo que o ciclo atual de jogadores não oferece: tempo, deslocamento e escolha. Fugir do padrão. Esses são os lugares remotos, e é neles que o mapa desacelera. O Coast Pound, por exemplo, funciona como um refúgio natural, cercada de árvores e pedras, protegida pelo próprio relevo e com água confiável. É ideal para pequenos grupos, ninhadas e juvenis que nascem sozinhos. Mesmo assim, ele permanece perto o suficiente de Gêmeos e Quedas, para não estar completamente isolado. A lógica do Coast Pound se repete mais ao norte, na região dos Hermits.
2 lagos próximos cercado por um relevo longe da superpopulação. O Big Hermit funciona como um espaço fechado e silencioso, ideal para o crescimento controlado de pequenos grupos. O Little Hermit é menor, mais exposto e mais aberto. Existe quase como um ponto de transição, próximos aos spawns da costa norte e as rotas que descem em direção aos Gêmeos. Se você pensar melhor, vai perceber que o lugar é ótimo para ficar. A água nunca foi o problema aqui. O que mantém a região vazia é o mesmo fator de sempre. Sair do ciclo exige decisão. Mais ao sul temos Murk Pound, que se destaca por estar em uma altitude maior que a própria região central da Montanha dos Trites. A lagoa é mais ampla, o terreno ao redor dela é maior e fica perto o suficiente das Mud Puddles, que garantem água de forma segura. Tudo isso cria um espaço para estadia de herbívoros e atrai carnívoros para a proximidade da caça. E além disso, a região conecta o vale, a montanha e a costa por um acesso logo ao lado da lagoa, e um vale que leva até a praia, funcionando como um ponto de observação natural do mapa. O Dewash é outro exemplo claro de sistema funcionando. As águas que descem do Golfo e do Rock Spring se encontram ali, formando um dos maiores lagos do jogo. Profundo, extenso e altamente conectado, ele transforma o mapa em um sistema fluvial real, com rios e pequenas cataratas que desagam no Lazy River. E é um local onde herbívoros, carnívoros terrestres e semiaquáticos coexistem em um movimento constante. E por fim temos Ocean Gate, que representa isolamento extremo, cercada por montanhas, limitada pelo Lazy River e com apenas uma entrada e uma saída, a região oferece refúgio para grandes manadas. Poucos carnívoros entram, e os que entram dificilmente permanecem ali. Aqui a vantagem territorial é clara. Ecossistemas surgem porque existe escolha. Não é um mapa que prende os jogadores, são os hábitos, são culturas antigas que precisam ser repensadas. Enquanto todo mundo insiste nos mesmos destinos, o restante da ilha continua existindo sem ser explorado, sem ser ocupado e sem cumprir uma função para a qual foi projetado. O V3 não foi feito para ser uma sequência de pontos finais, ele foi feito para ser atravessado e percorrido, e é aí que a maioria erra, porque o verdadeiro funcionamento do mapa não está entre onde as pessoas ficam, mas no caminho entre esses lugares. É nas rotas invisíveis, nos vales ignorados e nos corredores naturais que os encontros realmente acontecem, e que o ecossistema se mantém vivo. Quando você entende o movimento, a ilha finalmente se revela. Eu sou o Ordep e até a próxima.